Mateus 8, 23. Então fala assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos também ver o que fala em Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E no versículo 24 fala: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E no versículo 32 fala: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então nós vemos aqui que Jesus, ele acalmou por 2 vezes a tempestade. Então, na primeira vez, Jesus, ele estava dentro do barco dormindo. Na segunda vez, Jesus estava fora do barco e veio andando por sobre as águas. Então, algumas coisas que aconteceram nessas 2 tempestades, elas servem para nos ensinar sobre elas. O que são as tempestades? São os problemas, as dificuldades, as tribulações que nós enfrentamos no dia a dia durante a nossa vida. Então, certamente, todos nós já passamos por alguma tempestade durante a vida. E muitas vezes até passamos por grandes tempestades. Mas é assim, né? Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, a nossa vida está indo muito bem. Está tudo calmo, nada está acontecendo, né? É uma calmaria total. Mas de repente chega uma tempestade. E o que acontece? O barco começa a balançar, os ventos vão aumentando, o tempo vai passando e a tempestade não cessa. E aí nós pensamos, não é? Será que Jesus está dormindo? Será que ele não está vendo o que eu estou passando? Ou então nós pensamos: será que Jesus está tão longe, está fora do meu barco? Eu não vejo nada acontecer para que essa tempestade cesse, não é? Parece assim que Jesus, ele está tão distante e eu aqui no meio da tempestade sem saber o que fazer. Então, quantas vezes, irmãos, isso já não aconteceu conosco, não é? Mas Deus, irmãos, muitas vezes ele permite que nós passemos por tempestades, né? E passemos até por grandes tempestades. Por quê? Porque ele quer nos ensinar como vencê-las. Ele quer nos ensinar a vencer dentro das tempestades, dentro das lutas, dentro das tribulações. Então vamos fazer assim uma comparação entre as 2 tempestades que Jesus acalmou. E vamos refletir assim sobre alguns pensamentos que nos vêm assim durante a tempestade, quando nós estamos enfrentando um grande problema. Então, o primeiro pensamento que nós temos na tempestade é que o problema, ele é grande demais. Nós não vamos poder suportá-lo. Nós achamos assim que a situação, ela está tão difícil que ela está acima do que a nossa capacidade possa suportar. Mas
Mas Deus, irmãos, nós sabemos que Ele não dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Vamos ver o que fala em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, está vendo? A palavra está dizendo que junto com a dificuldade, Deus, Ele nos dá forças, não é? Para vencê-las. Então, Deus nunca disse, irmãos, que na nossa vida tudo seria fácil. Pelo contrário, né? Ele disse, no mundo tereis aflições. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos isentos de passar por problemas. Não, pelo contrário, irmãos. Nós ainda que somos o alvo maior do inimigo, porque nós saímos da mão dele e estamos fazendo a vontade de Deus. Então, nós vamos passar por problemas, por tribulações, por tempestades. Mas Deus, Ele disse, tende bom ânimo, não é? Busque em mim forças para vencer todas as tempestades que se levantarem na sua vida. Então nós vimos que na primeira tempestade, Jesus, Ele dormia no barco, né? Então isso mostra o quê? Que Ele tem o controle de todas as coisas. Então por isso é que nós não precisamos ficar apavorados durante a tempestade, durante o problema, durante a situação que estivermos enfrentando. Ele está no comando, no controle de tudo. Então nós não precisamos temer nada, porque a palavra diz lá no Salmo 121:3, que aquele que te guarda está sempre alerta e não deixará que você caia. Ele não permitirá que você afunde na tempestade. E na segunda tempestade, Jesus, ele foi ter com os discípulos, né, andando por sobre o mar. Então, Jesus fez isso para quê? Para mostrar que Ele é o mesmo Deus que domina a terra, domina os céus, domina o mar, que Ele mesmo criou. Então, irmãos, se Jesus tem o controle de tudo, inclusive da nossa vida, por que é que nós vamos temer a tempestade, não é? Se Ele é maior que qualquer problema ou dificuldade que nós estivermos passando, então o que nós temos que fazer? Nós não podemos deixar que esse problema, essa tempestade, nos envolva. Nós temos que fazer o quê? Passar por cima dela e seguir em direção aos nossos objetivos. Às vezes tem pessoa que está passando por uma situação, o que ela faz? Ela se anula, ela para a vida dela, ela fica centrada só naquele problema. E a palavra de Deus não diz isso, diz que nós temos que passar por sobre o problema, por sobre a tempestade, não é? A palavra diz que nós temos que voar sobre as nuvens, nós temos que estar sempre acima da tempestade. E também ter uma fé louca, como diz a palavra, uma fé que agrada a Deus. E também depender unicamente de Deus. Então, como eu disse, irmãos, tem pessoas que durante a luta, elas param de viver. Elas veem a luta, olham a luta e se desanimam, esquecem que tem que continuar a vida, não é? E nós temos que entender sempre, irmãos, que quando nós passamos uma luta, uma grande luta, Deus, Ele sempre quer nos ensinar alguma coisa. Quando Daniel foi jogado na cova, Deus, Ele não o livrou de ser jogado lá, mas Deus o livrou dentro da cova, não é? Para nos mostrar o seu poder. Então o Senhor, Ele não andou sobre as águas apenas para demonstrar o poder que Ele tinha. Ele o fez para nos ensinar que em certas tribulações, certas aflições da vida, nós temos que fazer o quê? Andar por cima, passar por sobre as tempestades. Então não ficar centrado no problema, só falando do problema. Não, nós temos que confiar em Deus e caminhar, continuar a nossa vida.
Então, um outro pensamento também que nos ocorre em meio a uma tempestade, normalmente a gente pensa, estou sozinho nessa luta. Quantas vezes nós nos sentimos assim, não é? Impotentes diante de uma situação e ficamos assim, como uma criança indefesa e solitária. As últimas palavras de Jesus na terra, quando ele subiu para os céus, foram: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, desde o momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir daí nós não estamos mais sozinhos. Por quê? Porque Ele nos deixou o Consolador, Ele nos deixou o Espírito Santo, não é? Para estar conosco em todos os momentos. O Espírito Santo, Ele é o nosso conselheiro, é o nosso Consolador, Ele é o nosso amigo nos momentos mais difíceis, Ele é o ombro onde nós podemos confiar, Ele é o nosso companheiro. Então, durante a tempestade, você tem que buscá-lo. Em vez de falar o seu problema para um, para outro, fale com o Espírito Santo. Diga a Ele o que está se passando no seu coração, como é que você tem que agir, e tenha certeza que Ele vai te consolar, vai te dar a direção. Então, se nesse momento você está assim no meio de uma tempestade e você está pensando que você está sozinho, saiba que quanto maior e mais difícil for a luta que você estiver enfrentando, mais perto o Senhor está de você. Quando Ele disse, que estará conosco todos os dias, não é dia sim, dia não, é todos os dias, e nós podemos confiar nisso. Um terceiro pensamento também que nos vem quando nós passamos por tempestades é o medo ou a falta de fé, que são praticamente a mesma coisa. Fé, nós sabemos que é uma firme convicção, é a certeza que vai dar certo. E o medo já é uma incerteza perturbadora, que nos rouba a paz, nos tira a tranquilidade, nos deixa inseguros, não é? Então, o medo, muitas vezes, por si só, ele já faz a pessoa sentir-se em meio a uma tempestade. E a palavra diz lá em Tiago 1,6, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Está vendo? Por isso, irmãos, que nós não podemos ter medo e não ter fé. Porque senão nós ficamos assim, como uma onda, para lá e para cá. Então nós precisamos crer, ter essa fé, essa certeza que estamos passando por uma luta, mas que Deus vai nos dar a vitória. Então o medo, ele nos impede de ver a vitória. O medo, ele é totalmente contrário à fé. Ou você tem medo, ou você tem fé. Você não pode ter as duas coisas. Então alguém pode perguntar, mas o que eu tenho que fazer para perder o medo? É preciso confiar 100% na palavra de Deus, não é? Que nos garante todos os dias que nós não precisamos temer. A palavra de Deus tem 366 vezes essa citação, não temas. Então, por que nós vamos ficar preocupados se a palavra nos garante a vitória, não é? E também, irmãos, como é que nós vamos adquirir essa confiança, essa certeza, essa fé? Nós sabemos que é ouvindo a palavra de Deus, não é? E lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, toda vez que nós ouvimos a palavra e nós a deixamos ir para o nosso coração, automaticamente ela gera a fé. Então, nós vimos que na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos, né? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Essa pergunta, ela ficou no ar. Ninguém respondeu nada. Então, o medo, ele é uma mentira
de Satanás. Para quê? Para nos aprisionar. Então, enquanto nós temos medo, nós ficamos assim parados, nós não agimos. E é isso que o inimigo quer. Então, a dúvida ou a falta de fé, muitas vezes ela faz também a pessoa imaginar assim que a tempestade ela é muito maior do que na verdade é. Às vezes o problema ele nem é tão grande quanto parece, mas o medo nos faz assim vê-lo como um gigante, não é? Então por isso, irmãos, que a palavra diz, o medo não é coisa de Deus. Então nós temos sempre que resistir. Quando vier um pensamento de medo, repreenda, não é? E sempre haja com a fé. Na segunda tempestade, os discípulos eles já mostraram que eles eram medrosos, porque eles ficaram assustados quando o Senhor estava caminhando por sobre as águas, não é? E eles exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Então o único assim que teve um início de coragem foi Pedro, né, que pediu para andar por sobre as águas. Mas depois, olhando para baixo, ele teve medo, consequentemente começou a afundar. E Jesus disse a ele, né, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é? Então a dúvida, irmãos, ela é terrível e ela gera o medo. Na visão humana, só um louco tentaria andar sobre as águas, não é? Mas na visão divina, só quem tem muita fé, quem tem essa fé louca, tentaria andar sobre as águas e conseguiria. Um quarto pensamento também que nós temos quando nós passamos pelas tempestades é: por que eu estou passando por isso? Não é? Muitas vezes a gente pergunta, mas por que com tanta gente eu é que estou passando por isso, não é? Irmãos, quando a gente age assim, é como se nós víssemos assim, será que Deus, ele tem que nos dar explicação de alguma coisa? Ele é o Senhor, não é? Na verdade, a maioria assim, das tempestades que surgem, que se levantam na nossa vida, são provocadas por nós mesmos. Muitas vezes nós arrumamos o problema e depois nós queremos que Deus resolva. Às vezes, assim, por falta de sabedoria, nós criamos alguma situação que se transforma numa tempestade e depois nós não sabemos como sair daquilo, não é? Vamos ver o que fala o Salmo 13, versículo 1. Salmo 13, versículo 1 fala assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então nós vemos aqui que Davi, ele perguntou 4 vezes ao Senhor, até quando? Não é? Desejando o quê? Uma resposta do Senhor. Mas depois, eu não vou ler os outros versículos, ele mesmo resolveu deixar assim, de questionar, e ele disse: confio na tua graça, no teu amor e na tua bondade. Então, irmãos, não perca tempo fazendo perguntas para o Senhor, não é? Por que eu estou passando por isso? Até quando eu vou ficar passando, não é? Se você tem certeza de que Jesus, ele é o seu Senhor, se você crê verdadeiramente nele, nós não precisamos ficar perguntando ao Senhor, não é? Então, quando nós passamos por tempestades, um dos propósitos do Senhor é qual? É que nós o conheçamos cada vez mais, que nós passamos assim a viver os milagres sobrenaturais, não é? Muitas vezes nós conhecemos a Deus só de ouvir falar, mas Deus, ele quer que nós o conheçamos de verdade, no pessoal. Então, por isso que muitas vezes ele até permite algumas situações, para que nós possamos a conhecê-lo
verdadeiramente e que dentro da situação nós possamos viver esses milagres sobrenaturais. Então, na primeira tempestade, os discípulos perguntaram ao Senhor: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, no fundo, os discípulos, eles ainda não o conheciam verdadeiramente, mesmo vendo os milagres, as maravilhas que o Senhor operava. Já na segunda tempestade, os discípulos, eles declararam com convicção: verdadeiramente és filho de Deus. Então, antes assim, seus corações, eles estavam endurecidos, mas depois eles perceberam que Jesus era o Filho de Deus. Então, irmãos, concluindo, esse pouco de pregação, nós vimos assim que a tempestade, ela se repetiu por 2 vezes, Eles passaram por 2 tempestades. Então, o que é que Deus, Ele quer que nós aprendamos com isso? É que às vezes, irmãos, nós nos esquecemos do que Deus já fez e do que Ele continua fazendo na nossa vida. Então, nós precisamos passar tudo de novo como uma lição que deve ser repetida até nós aprendermos. No Egito, assim, a cada praga, Deus, Ele mostrava o seu poder, e o coração do faraó cada vez ficava mais endurecido. Deus mandava outra praga mais forte, realizando um livramento maior, mas o faraó sempre resistia. Então, irmãos, isso nos mostra o quê? Que há pessoas assim que sempre vão passar por tempestades. Por quê? Porque somente assim é que elas se colocam na dependência de Deus. Mas no momento em que a pessoa aprende, que ela reconhece o poder de Deus, a tempestade passa, vem a paz, vem a bonança. Então, irmãos, é mais fácil nós passarmos pelas lutas confiando em Deus, crendo no seu poder, do que passar pelas lutas sem Deus. Nós sofremos muito mais. Então, na primeira tempestade, nós vimos que Jesus, ele estava dentro do barco, mas ele estava fora do coração dos discípulos. Na segunda tempestade, ele estava fora do barco, mas depois ele entrou no coração dos discípulos. Então, nós vimos que Jesus, ele acalmou a tempestade de dentro e de fora do barco, para mostrar o quê? Que não há limites para o seu poder. O nosso Deus é o Deus do impossível, Ele tem poder para resolver qualquer problema, Ele traz à existência o que não existe, e a palavra diz que quando Ele opera, nada e ninguém pode impedir. Então eu pergunto, e você? O que é que você tem pensado em meio às tempestades? Qual é o seu pensamento? Você pensa que está sozinho? Tenha certeza, o Senhor nunca te deixa só. Você pensa que o seu problema é grande demais? Creia que Jesus é muito maior do que ele. Você sente medo? Está com falta de fé? Confie no Senhor, se entregue verdadeiramente a Ele e você vai ver a solução. Ou será que você pergunta o porquê de tudo isso? Até quando eu vou passar por isso, não é? Mas creia que tudo o que você está passando é para que você reconheça Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. E assim, reconhecendo que o Senhor, Ele é o nosso Senhor, é um Deus que opera, Ele sabe o tempo, Ele sabe o modo, Ele sabe até quando, no momento que Ele quiser encerrar, Ele encerra. Então, se nós agirmos assim, confiando em qualquer situação que se levantar na nossa vida, é certeza que as vitórias virão, que a tempestade vai passar. Amém? Deus abençoe.